Olá, boa tarde. Vamos falar hoje do 1.2, as grelhas de observação e de registro. O que é isto de grelhas de observação e de registro? Não são mais do que instrumentos de trabalho que nos vão servir a nossa prática diária. Isto, uma vez que é muito importante, nós quando estamos a observar as crianças, podemos direcionar toda a nossa prática de ação no caminho certo. E elas vão nos servir para que possamos desenvolver algumas atividades de encontro ao bem-estar e de encontro àquilo que a criança necessita. Exemplos que nós podemos observar com estas grelhas de observação. A escolha das áreas, o comportamento que a criança possa ter, a frequência de um determinado comportamento, a atividade orientada. Esta atividade orientada é quando estamos a falar, por exemplo, da motricidade fina, da ginástica, do balé. Isso são atividades orientadas. A rotina diária, o acolhimento da criança, a ida à casa de banho, as refeições, as atividades que ela desenvolve naquele dia ou naqueles dias de semana, de segunda a sexta-feira. E o espaço exterior e interior. Isto porque existem crianças que têm comportamentos diferenciados tanto no espaço exterior como no espaço interior. Está bem? E então, nós temos que esta grelha de observação vai nos ajudar o porquê que esta criança, no espaço exterior e no espaço interior, ela consegue ter comportamentos diferenciados. Temos aqui exemplos de grelhas de observação direta. Esta é uma grelha de observação direta em sala de aula. O que é que nós vamos observar aqui? A assiduidade, a participação, a autonomia, o empenho e a atenção que a criança tem quando está a desenvolver algumas atividades em sala de aula. Esta é outra grelha de observação direta. Aqui temos as atividades que estão a ser avaliadas, que estão a ser observadas pelo educador ou pelo técnico de ação educativa e que nós podemos diferenciá-las aqui com estes smiles, onde colocamos as cruzes e que podemos ver se aquela criança revela algum interesse no relógio das letras ou se revela algum interesse no relógio dos números. A terceira grelha, como exemplo, esta grelha está muito completa, é muito extensiva e nós podemos observar a linguagem expressiva e receptiva, a própria motricidade grossa. Aqui podemos avaliar se ela faz, se não faz ou se faz às vezes. A motricidade fina também é avaliada, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento socioafetivo que se divide em duas, autonomia e sociabilização. E depois temos a parte final desta grelha, que é as observações que nós detectamos e que não estão registadas naquela grelha de observação. As conclusões que nós estamos aqui a avaliar o quê? O nível global de desenvolvimento daquela criança, se é baixo, médio-baixo, se é médio, médio-alto ou alto. Dependendo destas questões, destas conclusões, o que é que nós vamos fazer? Podemos desenvolver iniciativas ou ações, para quê? Para melhorar o desenvolvimento daquela criança. Se houver necessidade, se não houver necessidade, não valerá a pena absolutamente nenhuma fazermos até estas tais iniciativas ou ações. Por isso é que esta grelha de observação é extremamente extensiva e muito, muito meticulosa. Tá bem? Porque é nisso aqui conseguimos avaliar cada ponto que aquela criança está a desenvolver. É mais extensiva, obviamente que sim, mas é muito mais completa. Tem que terem atenção também que estes são exemplos de grelhas de observação. Não quer dizer que todas as grelhas de observação sejam assim. Isto vai sempre temos de ter sempre em conta que cada instituição tem grelhas de observação diferenciadas. Mas, numa maneira geral, elas todas falam do mesmo. Há umas mais complexas, há outras mais simples. Eu aqui mostrei-vos do médio ao mais simples ao mais complexo. Mas há outras que são mesmo muito, muito, muito complexas, mas normalmente é feito todas elas são feitas por cruzes. Como é que nós podemos avaliar isto? Isto é avaliado com tabelas, pode ir de 1 a 5 ou pode ir de 0 a 100. Tudo depende do que a instituição impõe como avaliação. E aqui nós podemos então observar o comportamento daquela criança e podemos então ajudar aquela criança a caminhar para um desenvolvimento muito mais saudável, muito mais completo. Obrigada e até breve.